Olá pessoal, começando mais uma aula. Dessa vez vamos continuar com o tema aqui de conservação de momento linear. Vamos falar agora de uma aplicação dessa conservação, que é justamente o tema de colisões. Bem, a gente entende então por colisão qualquer tipo de interação que eu tenha entre dois corpos entrando em contato e que ocorra dentro de um intervalo de tempo aí muito curto. Quando tem esse tipo de interação, as forças que vão estar atuando nesse corpo aqui, basicamente são as forças internas, já que as forças externas elas podem ser desprezadas por elas serem muito menores do que as forças que contribuem realmente ali devido a essa interação dos corpos, que são as forças internas. Bem, no processo de colisão, então, a gente ainda observa a conservação da quantidade de movimento, tá? Nesse caso, quantidade de movimento linear. Tá? Dessa forma, então, a relação que a gente tem que levar em consideração é que se eu tenho a colisão entre dois corpos, eu vou ter então que o momento inicial para o corpo 1 mais o momento inicial do corpo 2, ou seja, P1 inicial mais P2 inicial, vai ser igual ao momento do corpo 1 final mais o momento do corpo 2 final, ou seja, P1 final mais P2 final. Portanto, então, essa relação aqui, que é a relação então, de conservação da quantidade de movimento, ela se aplica no processo de colisão. Tá? Nesse processo, então, a gente parte sempre dessa relação número 1 aqui, dependendo das condições de contorno de cada situação de colisão, para poder resolver o problema de colisões. Bem, a gente pode classificar as colisões basicamente aí de 3 tipos. Tá? A primeira classificação que a gente pode fazer aí é com relação à energia cinética. Tá? Portanto, se eu tiver que a energia cinética total do meu sistema, quando tiver a colisão de duas partículas ali, de dois corpos, ela for a mesma antes e após a colisão, nesse tipo de situação a gente chama então que a colisão é dada como colisão elástica. Tá? Nesse processo, então, basicamente, não houve nenhum tipo de perda de energia. Portanto, então a gente pode falar ali da conservação da energia cinética total. Bem, segunda situação que pode ocorrer é que, durante o processo de colisão, parte dessa energia cinética ela pode ser dissipada em outros tipos de energia, seja calor, ou seja, devido a armazenamento de energia potencial devido à deformação de um dos corpos. Tá? Nesse processo, então, se eu não tiver a conservação da energia cinética, tá? A colisão, então, vai ser chamada de colisão inelástica. Bem, a gente tem ainda uma terceira situação, é quando, então, a perda dessa energia aqui ela é extremamente significativa. Então, se durante a colisão toda a energia cinética relativa ao centro de massa for convertida, por exemplo, em energia térmica, tá? Ou uma energia interna ali do sistema qualquer, tá? A gente diz então que houve uma colisão perfeitamente inelástica. O que implica isso? Implica então que quando eu tiver uma colisão perfeitamente inelástica, indica então que após a colisão, eu vou ter então que esses dois corpos que colidiram, eles vão passar a se movimentar como um único corpo, ou seja, eles vão então grudar um ao outro e com isso então eles vão se movimentar após a colisão unidos. Tá? Então essa é a terceira situação aqui que a gente pode observar do processo de colisão. Tá? Na grande maioria das situações, né, a gente separa entre colisões elásticas e as perfeitamente elásticas. Pois quando a gente tem aí colisões inelásticas, a gente tem então algumas energias aí que foram dissipadas que muitas vezes é difícil de se calcular, embora em um curso mais avançado aí é sim possível levar isso daí em consideração. Mas para o momento aqui a gente vai levar em consideração essas duas situações. Uma colisão
inelástico, ou seja, os dois corpos após a colisão, cada um segue a sua trajetória, tá? Com as devidas variações de velocidades que cada um deles sofreu. E no caso aí de energia perfeitamente elástica, os dois então eles vão estar unidos, significa então que após a colisão, ambos vão ter a mesma velocidade. Tá? Essa então é basicamente a diferença que eu tenho. Tá? Na colisão inelástica eu posso ter a transferência de energia de um corpo para o outro, o que implica então que eu posso ter alteração de velocidade de um corpo para o outro. Tá? No caso da perfeitamente inelástica, a gente tem então que todo o sistema então passa a se movimentar junto após a colisão. Tá? Bem, uma coisa que a gente pode levar em consideração é a força que está atuando nesse sistema durante o processo de colisão. Tá? Bem, durante a colisão, o intervalo de contato que eu tenho entre esses dois corpos ele é extremamente pequeno, o que implica então para a gente que essa força que é aplicada no nosso sistema ela ocorre durante um intervalo de tempo ΔT, que é muito pequeno. Contudo, essa força que é aplicada aqui ela possui uma amplitude muito grande. Se a gente for observar aqui esse gráfico que representa para a gente aqui o comportamento da força no momento da colisão ao longo de um intervalo de tempo t, tá? Ou seja, de um tempo inicial ti até um tempo final tf, ou seja, esse intervalo de tempo ΔT aqui, a gente observa então que a nossa força ela começa aqui crescendo rapidamente, ela atinge um pico e depois ela sofre um decaimento aqui muito rápido. Tá? Bem, como esse processo aqui ele ocorre muito rapidamente, muitas vezes a gente se refere a esse intervalo, essa força que ocorreu durante esse intervalo de tempo aqui, como uma força média de contato. Tá? O que a gente pode definir esse intervalo de contato e essa força ocorrendo entre eles de uma grandeza que a gente acaba chamando ela de impulso. Tá? O impulso, então, que é uma grandeza vetorial também, uma vez que ela depende da força, e a força é uma grandeza vetorial, então o impulso dessa força é um vetor definido como a seguir. Eu tenho então aqui o vetor impulso, ele é igual então à integral da força em função do tempo, variando então de um tempo inicial até um tempo final. Basicamente o que a gente pode representar é que o impulso nada mais é do que a área embaixo dessa curva descrita pela força em função do tempo. Por isso que a gente está utilizando justamente aqui uma integral para representar esse impulso. Essa equação número 2, então, aqui é uma equação também que a gente pode utilizar ali em determinadas situações para resolver alguns problemas, principalmente quando a gente está tratando aí de um intervalo de tempo de contato entre os dois objetos aí que estão sofrendo a colisão. Tá? O impulso, então, ele pode ser compreendido aí como a variação da quantidade de movimento, tá? Ou seja, a taxa de variação da quantidade de movimento em função de um intervalo de tempo ali. Nesse caso, então, para a gente chegar a essa definição, a gente tem então que o nosso pulso, como a gente mesmo definiu na equação número 2, que é a integral de f dt, só que a gente sabe que a força F, assim, aqui a gente pode descrever ela de acordo com a segunda lei de Newton lá como dp dt, ou seja, a variação da quantidade de movimento em função do tempo. Nesse caso, então, essa integral aqui, a gente tem então dt aqui embaixo, dt, a gente pode simplificar e a gente tem então que a nossa integral fica dependente então dessa diferencial de tempo, de momento. Portanto, resolvendo essa integral, a gente vai ter então o momento final menos o momento inicial, que nada mais é do que a variação da quantidade de momento linear do sistema. Tá? Bem, a força média que corresponde, então, aplicar a esse corpo dentro daquele intervalo de tempo ΔT, ou seja, essa força aqui, que era mais ou menos aqui a metade da altura dessa figura, tá? Ela pode se definir da seguinte maneira.
Então essa força média ela vai ser dada então como 1 sobre o intervalo de tempo ΔT integral de F dt. Como a gente já viu, a integral de F dt é nada mais do que o impulso, portanto, a força média pode ser calculada ali pelo impulso dividido pelo intervalo de tempo que foi aplicado a essa força. Tá? Então, a relação número 4 aqui, ela está intimamente ligada com a relação número 2 aqui. Desta forma, então, a gente pode determinar ali qual que vai ser a força que foi aplicada dentro do intervalo de tempo durante uma colisão. Bem, a gente pode analisar de forma mais simples aqui para entender como que ocorre a colisão, estudando ela primeiramente em uma dimensão. E a partir disso, então, a gente pode extrapolar ela para fazer um estudo em 3 dimensões. Bem, a conservação então da quantidade de movimento ela é relacionada pela quantidade de movimento, né, os momentos. E os momentos, então, eles dependem da massa pela velocidade de cada um dos corpos que estão fazendo parte ali do sistema. Nesse caso, então, se eu tiver 2 corpos em colisões, a partir da equação número 1, que a gente já definiu, que é escrita ali vetorialmente, ou seja, momento do primeiro corpo inicial mais o momento do segundo corpo inicial é igual ao momento final do primeiro mais o momento final do segundo. Tá? Nesse caso, então, aqui, se eu fosse escrever para uma única dimensão, ou seja, ele só está contido em uma direção, esse momento, então, seria M1 V1 inicial mais M2 V2 inicial, que é igual, então, a M1 V1 final mais M2 V1 final. Essa situação, então, aqui permite que a gente possa resolver qualquer tipo de relação de interação, ou seja, de colisão que eu tenha entre esses 2 corpos. Tá? A gente, então, tem a seguinte situação, que na equação número 5 aqui, as velocidades finais, V1, F, V2, F, tá? Elas podem ser descritas aqui. Elas são difíceis de se determinar, uma vez que as velocidades finais após a colisão, elas não são conhecidas. Ou seja, a gente tem uma única equação com 2 incógnitas. Bem, para resolver esse problema, no caso da equação número 5 aqui, que eu estou levando em consideração que é o tipo de colisão que está envolvida aqui nesse sistema, é uma colisão do tipo elástica, tá? Portanto, então, cada um deles vai ter uma velocidade distinta após a colisão. Como eu tenho, então, 2 incógnitas, é impossível resolver o sistema somente com a equação número 5. Para a gente poder desenvolver, então, essa relação, a gente precisa recorrer, então, a uma relação adicional. Nesse caso, então, como se trata de uma equação, ou melhor dizendo, como se trata de uma colisão do tipo elástica, tá? Eu tenho, então, que, no caso da energia elástica, eu tenho também a conservação da energia cinética. Então eu posso utilizar a conservação da energia cinética, ou seja, a energia cinética inicial de cada um dos corpos somadas tem que ser igual à energia cinética final de cada um dos corpos somada. Aí então eu tenho uma segunda equação, eu vou ter então 2 equações, 2 incógnitas, e aí então eu consigo resolver um sistema entre a conservação da quantidade de movimento e a conservação da energia cinética de um sistema. Tá? Contudo, se a gente tiver agora uma colisão do tipo perfeitamente inelástica, tá? Nesse caso, então, os 2 corpos após a colisão eles vão se movimentar juntos, significa então que a velocidade final deles vai ser a mesma. Portanto, a velocidade final do corpo 1 é igual à velocidade final do corpo 2, que é igual à velocidade do centro de massa do sistema formada por esses 2 corpos. Tá? Nessa situação, então, a conservação da quantidade de movimento nos leva à seguinte relação. Eu vou ter, então, que a massa do primeiro corpo é a velocidade inicial do primeiro, mais a massa do segundo, a velocidade inicial do segundo, vai ser igual à soma das massas dos 2 corpos, multiplicado pela velocidade
do centro de massa, que vai ser a velocidade final dos corpos após a colisão. Tá? Então essa relação número 6 aqui é uma relação que a gente utiliza no caso de colisões perfeitamente inelásticas. Bem, a partir desses raciocínios que a gente traçou ali para o movimento em uma dimensão, a gente pode simplesmente ali fazer uma extensão para o movimento em 3 dimensões. Nesse caso, então, a quantidade de movimento inicial ela passa a ser a soma dos vetores da quantidade de movimento inicial de cada corpo envolvido, que é igual à soma da quantidade de movimento final de cada corpo envolvido nesse sistema. Tá? Então, nada mais, nada menos, a gente vai escrever uma equação vetorial. Nesse caso, então, a gente vai ter aqui que é a massa do primeiro corpo vezes a velocidade inicial do primeiro, tá? Velocidade vetorial. Ou seja, ela está composta nos eixos x, y e z, mais a massa do segundo vezes a velocidade inicial do segundo é igual à massa do primeiro, a velocidade do primeiro final, mais a massa do segundo vezes a velocidade do segundo final. Isso daqui, então, é no caso de uma colisão elástica. Como a gente descreve isso daqui em função de um vetor, significa então que quando a gente for resolver um problema de 2 ou 3 dimensões, a gente vai ter que decompor cada uma dessas velocidades, o que significa então que a gente passa a ter mais de uma equação de conservação da quantidade de movimento para o sistema, tá? Em cada um dos eixos. Tá? E isso então segue o mesmo procedimento que a gente fez anteriormente, só que agora a gente passa então a decompor essas velocidades. Geralmente, então, se essas velocidades aqui elas tiver uma determinada direção, a gente vai então decompor elas em função do seno e cosseno, respectivamente, e assim então a gente encontra ali cada uma dessas componentes e o procedimento continua sendo o mesmo que o anterior. Portanto, agora, se a gente tiver uma colisão perfeitamente inelástica, tá? Nesse caso, então, a gente vai ter a seguinte situação: o momento inicial da primeira partícula mais o momento inicial da segunda partícula vai ser igual, então, à soma das massas das duas partículas que vão estar se movimentando juntas, vezes a velocidade final desse sistema que vai estar se deslocando ali num sistema tridimensional. Novamente, numa situação como essa, a gente vai ter que decompor cada um desses vetores velocidades em uma dada direção, tá? A mesma coisa aqui para a velocidade final, e resolver então o problema ali em cada uma dessas situações. Tá? Lembrando ainda que no caso da colisão elástica, tá? Se eu desconhecer aqui as duas velocidades finais do problema, eu vou ter que utilizar uma segunda equação. No caso, eu tenho que utilizar ali a relação da energia cinética. Como a energia cinética depende do vetor velocidade também para cada uma das partículas, implica também que eu vou ter que decompor o vetor velocidade que está associado à energia cinética. Basicamente, então, essas são as relações que a gente pode utilizar ali para resolver alguns problemas de colisão. Em uma próxima aula ali eu vou trazer então alguns exemplos para vocês com aplicação direta ali dessas relações que a gente desenvolveu. Vocês vão ver que o problema é bem simples e a gente passa então a ter mais know-how aí para a resolução de exercícios aplicados a processo de conservação do momento linear. Tá? Bem, pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, você já sabe, é só entrar em contato comigo aí com algum dos nossos meios de comunicação. Eu vou ficando por aqui, agradeço a vocês aí a paciência e a gente se vê aí numa próxima oportunidade. Até mais então.